Hoje eu estou aqui com a Cristina, que é uma pessoa que eu conheci através de uma amiga minha. Depois de várias conversas percebi que ela se dedicava muito ao bem-estar e à procura do eu e como é que podemos ser sempre melhores. E fez-me todo o sentido trazê-la aqui para clarificarmos alguns conceitos. Obrigada, Cristina, por estares aqui. Nada. Eu estou cá também para tentar explicar às pessoas que passam por crises de ansiedade e muito mais, que muitas delas nem percebem, estão tão focadas noutras coisas que nem percebem o que é que têm muitas vezes. Exatamente. E eu gostaria mesmo de tentar passar aqui um bocadinho a palavra, que era para tentar se conhecer a si mesmo. Se ajudarmos uma pessoa, eu já fico contente e acredito que tu também. Eu tomei a liberdade de juntar aqui algumas perguntinhas, também para desmistificarmos aqui o tema. O yoga é uma prática física e mental que pode ajudar a reduzir o stress e a ansiedade. É, sem dúvida alguma. É o propósito. O yoga, nós não vamos lá só para ficarmos bem nas posições, naquilo que vamos fazer, não temos que fazer tudo. Acima de tudo, temos que ir para nos centrarmos em nós e também acalmar a mente, que a mente anda sempre assim muito dispersa. E o yoga faz-nos acalmar e ajustar-nos a nós mesmos, que muitas vezes, estamos sempre fora de nós, se formos a ver. É o desequilíbrio, É o desequilíbrio, sim, mas é causado por várias situações da sociedade, como é óbvio. O yoga pode ajudar a melhorar a flexibilidade e a postura. Sem dúvida alguma. Ajuda. É assim, comigo foi tipo, quando fiz a primeira aula, fiquei tipo, nem sabia que tinha estes músculos, não é? Que existiam, ou isto ou aquilo, que foi mesmo assim. Mas sim, ajuda-nos bastante, inclusive se nós às vezes fomos para a aula com uma dor assim estamos um bocado mais desagradáveis ou qualquer coisa, quando terminamos a aula é muito interessante que já não sentimos da mesma intensidade de que quando entramos, por exemplo. Claro. O yoga é apenas para pessoas flexíveis? Não, de maneira nenhuma. Então, olha, eu não estava lá. Não, isso vai-se conquistando. Okay. E o importante é a respiração e não a tal flexibilidade que muita coisa aparece e não tem nada a ver. O yoga pode ajudar a melhorar a saúde mental e emocional? Sem dúvida alguma. Acho que nós todos devemos de praticar, ou então ser-nos incutidos quando andamos na escola, que temos aquelas disciplinas, que muitas delas que nem usamos na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Se nos fosse incutido desde cedo, se calhar era uma ferramenta para não estarmos com uma sociedade super ansiosa, cada vez com mais taxas altas de vendas de antidepressivos. Sim. E se calhar aí ajudava-nos. É uma alternativa. Sim, é uma alternativa a isso, sim. O yoga é uma prática que só pode ser feita em grupo? Não. Podes fazer... Habitualmente 99,9% é sempre feito em grupo, mas podes fazer tu mesmo em casa sozinha, se quiseres. Há vários sites que têm as posturas e aquilo tem que ter um começo, um meio e um fim. E depois também há as aulas particulares também. Ou então, estares num estúdio onde não queres ir para o estúdio fazer a aula, queres fazer no conforto da tua casa, dá para fazer. E o estúdio onde eu frequento dá para fazer assim, não é? Mas eu acho que é mais interessante fazer a atividade em grupo do que estarmos ali num momento que a energia é completamente diferente. É só mesmo por causa disso. Isso é interessante. Pronto, eu fiz estas perguntas porque acho que a primeira impressão, quando se fala da prática, é sempre um bocadinho, não diria um tabu, mas é sempre um estigma. A prática, eu não acho que esse seja estigma, Bia. Eu acho que atualmente está muito virada para ser moda. E o yoga não é moda nenhuma. Acho que quem vai muitas vezes... Eu sei que muitas pessoas vão por causa da moda, mas não tem nada a ver. E eu não fui por causa disso. Sim. E acho que nós temos é que ver a outra parte e não só a parte da sociedade, da moda, do que está na moda. Está banalizado. Sim. Eu ia começar mesmo por aí. Porquê o yoga e como é que o yoga surge na tua vida? Agora fazendo um refresh na minha mente, que atualmente há uns anos atrás eu não conseguia fazê-lo,
eu já tenho ansiedade e essas coisas desde miúda. Só que vai-se passando, não é? Uma pessoa não sabe, vai Deixa passando e depois, passado aqui há uns 13, 14 anos atrás, começaram a aparecer mais sinais da ansiedade, ataques de pânico também, muito desagradáveis, sensações horríveis, que eu sei que há muita gente que passa por isso e não fala, pelo contrário, esconde-se, e aqui não tem que se esconder nada. Era repetitivo? Estava a ficar assim Constante. muito constante e isso estava-me a pôr muito doente, né? Uma pessoa já estava doente com a ansiedade, né? Doente entre aspas, Claro, né? claro. Mas já estava-me a pôr muito... E quem sugeriu, até por incrível que pareça, só me dei conta que não estava nada bem por uma consulta que fui, depois foi-me dado um tal antidepressivo, não é? Uma coisa que se torna em SOS começa-se a tomar mais vezes, depois percebe-se que alguma coisa não está bem e tem que se voltar ao ponto de partida. E essa mesma pessoa, é interessante, quem passa um antidepressivo e vai-se depois lá queixar-se, dizer, porque não me via, não era correto da maneira como andava-me a sentir, porque não era eu, primeiro de tudo, nossa mente não estava cá. Apagamos não quero, é um termo um bocado forte, mas se calhar é o mais correto para nós tentarmos perceber. E deixamos de ser assim. Andamos aí numa volta e então a doutora que me receitou, foi ela que me indicou para eu praticar yoga ou então ou meditações ou coisas assim. E foi muito interessante isso. Dela, a própria deu-me 2 caminhos. Ou ia continuar nos antidepressivos, que depois que nunca ia parar, ou então se eu fosse para essas práticas de relaxamento que me iam ajudar bastante. E sem dúvida alguma, tenho que muito agradecer, não é? Porque não é normal ouvirmos num médico estar a dizer uma coisa dessas. Sim. Tu viste que tinhas aqui um problema e tentaste procurar outras alternativas a não ser só a medicação. Sim, que a medicação depois deixei. Sim, eu também queria falar aqui um bocadinho em relação a esta parte, que é, eu sinto às vezes mesmo a falar com outras pessoas, ficam refugiados na medicação, Sim. não procuram... A medicação, eu vou usar um termo muito forte, mas aquelas medicações é uma droga legalizada. Exatamente, Legal, exatamente. porque aquilo vai-te pôr a viver em piloto automático. Exatamente. Mas a vida é para se viver e não é viver em piloto automático. Nós andamos sempre em piloto automático, mas temos que não andar tanto, Sim. não é? E então a yoga faz com que assentes mais, comeces a ter outra perspectiva. Tu falaste aí de um ponto, que foi, as pessoas muitas vezes aceitam aquela medicação, depois voltam lá e levam outra medicação. Sim. E andam assim, até que chegam a um ponto em que vão sempre aumentando um bocadinho. Sim. E é interessante tu falares disso porque havia uma rapariga no meu primeiro trabalho em que ela começou assim, era muito excesso de trabalho, tomava de vez em quando. Entretanto, quando ela deu por ela, já estava encharcada em medicação. E ela tinha 26 anos. E a capacidade, e lá está, tu falaste, não somos nós que ali estamos. É um eu que criaste, que estás ali a alimentar. E eu lembro-me que ela não conseguia chegar de manhã, por exemplo, horas ao trabalho. Chegava, era 1, 2 da tarde, porque não conseguia se levantar de manhã. Tomava um comprimido. Olha, para dormir agora bem, vou tomar um comprimido. E não conseguia levantar-se. Ela tinha 26 anos na altura. Pois. Os meus ataques de pânico faziam-me isso, que só se davam mais à noite. Pois. E no dia a seguir eu queria ir trabalhar e cheguei algumas vezes não ir, porque estava tão esgotada. Exato. Mas a única coisa que eu conseguia fazer era, tipo, organizar as coisas em casa, como eu tenho essa mania, e ainda bem, por um lado, nessa altura era bom. Ok, teres uma ocupação. Sim, eu obrigava-me a tomar o duche e muita coisa, porque muitas vezes essas pessoas nem isso fazem. Pois, sim. Nem não comem a horas, não têm uma alimentação equilibrada. As pessoas depressivas. Sim, exatamente. Não se conseguem nem sequer tratar a elas próprias. Não, de maneira nenhuma. Nem nada mesmo. Há um antes do yoga, uma Cristina antes do yoga e uma Cristina depois do yoga. Queres relatar um bocadinho? O que eu noto mais diferença é
há coisas que me deixavam super ansiosa, tipo trânsito, shoppings, fazia-me confusão estar muito tempo, porque ouvia barulhos e aquilo incomodava-me e fazia-me muita ansiedade. Atualmente já consigo ir sozinha a um shopping, não é? E há esses barulhos, mas tipo eu abstraio-me, aquilo não tem nada a ver comigo, aquela ansiedade não é minha, não tenho nada a ver com isso. E em resto também consigo conciliar melhor as coisas. Epá, às vezes aparece, não te vou estar a dizer que não, porque isso toda a gente tem, né? Só que já me consigo autocontrolar. Respirar, que é o mais importante, que é para manter, para não me traspassar, seja o que for. Eu que vejo de uma perspectiva de fora, sinto que as pessoas que fazem a prática de yoga são uma comunidade, unem-se ali, estão todas para o mesmo. É assim que acontece? É assim que acontece, porque vamos todos sempre com o mesmo propósito. De entrar, vamos com uma mente completamente muito barulhenta, com a agenda muito na cabeça, e o yoga, quando chega-se a uma aula de yoga, é para desligar disso, focarmos em nós, no momento presente, porque há de se reparar, Bia, nós estamos sempre a pensar no passado, e estamos sempre a pensar no futuro. Então, e eu aqui e agora? Exato. Onde é que está a nossa mente? É verdade. Não é? A nossa mente tem que estar aonde? Eu há bocadinho estava ali à chamada, enquanto vocês não vinham, eu assim, pois quando chegar a casa já vou fazer isto. Já estava assim, ok, mas eu agora estou aqui, tenho que estar aqui. Exato, mas isso acontece, a minha mente também anda sempre, um balão, só que o balão tem que ficar preso, só que ele para ficar preso de vez em quando está sempre a voar. Exatamente. Eu estou a tentá-lo sempre a trazer. As aulas de yoga é muito interessante porque vai tentar sempre trazer a mente a estar presente, sempre com a respiração. O importante mesmo é a nossa respiração. Porque se repararmos, na vida toda, se tu o máximo que aguentas 2 minutos, tanto 3, sem respirar, o resto não existe. Né? E a yoga é a respiração que conta. E aí a nossa ansiedade diminui automaticamente, sem dúvida alguma. Pois, exato. Por isso é que eu acho que a minha experiência com a yoga não correu bem, porque lá está, era de manhã, eu já não sou uma pessoa de manhãs. Ok. Fomos de manhã, ainda foi aí 3 vezes que eu dei a oportunidade. E depois lá está, isso tu estás a dizer, eu não estava ali. Eu estava com várias coisas, não fiquei ali e realmente foi mesmo a respiração. O grupo já não era de iniciantes, já eram um bocadinho mais avançados. E foi a parte da respiração. Mas eu também, eu percebo aquilo que estás a dizer e tens toda a razão. Mas sabes o que é que eu também acho? É que os professores também ajudam bastante. E eu frequento este estúdio quando comecei já há 5 anos e pouco. E já fiz uma ou outra aula fora, aqui perto, assim, a Floresta Encantada em Sintra, que eles de vez em quando têm lá umas aulas e uma pessoa vai, não sei o quê. Mas eu vou-te dizer uma coisa, Bia, não é a mesma coisa. Não, ok. Eu acho que as pessoas ajudam, não é? O resto do grupo, nós não temos nada a ver com isso, não é? Nada, entre aspas, não é? Claro. Mas os professores é que nos ajudam. E se for a ver, calhei bem naquele estúdio onde estou, porque eles são família ao mesmo tempo. Ok, percebo. E parece que as aulas são dadas. Eu muitas vezes dou por mim na aula, parece que eu entro de uma maneira, né? A professora começa a dar, ou a professora começa a dar a aula e parece tudo o que eles estão a dizer, que realmente, naquele dia estava mais em baixo ou estava mais assim, e aquilo parece que é dirigido só para mim, e afinal não, é para o grupo todo, mas isso tem muito a ver com quem dá as aulas. Ok, olha, ainda bem que estás a dizer isso, então se calhar tem que dar mas também, pronto, sim, mas se calhar como tu não achas de manhã, se calhar mais ao final do dia. Eu frequento de manhã e ao final do dia, mas eu gosto imenso de manhã. Tu vais 2 vezes por dia? 2 vezes por semana. Queria ir mais vezes, mas o trabalho, os horários não dá. Mas eu gosto de manhã, só que às vezes só me aborrece eu estar tão calma, tão tranquila e chegar ao trabalho e ter uma situação menos desagradável. Mas, pelo lado, é bom para mim, porque já não vou explodir ou ficar com aquela ansiedade em alta, e ali uma pessoa gera e calma, isto não é nada meu, isto é uma situação, não sou eu, temos que resolver dessa forma, percebes? É engraçado tu falares, isto não é meu, que é, muitas vezes, por exemplo, eu podia chegar aqui, Cristina, tu já estás aqui, não sei o quê, mas este problema é meu, eu é que cheguei aqui e já estou a disparar.
Tu que vens plena de casa, o problema não é teu. Esse problema, e eu às vezes também estou no trabalho e dizem-me alguma coisa ou assim, e eu, Bia, este problema não é teu. Ou se alguém está chateado e diz, porque tu não fizeste isto ou aquilo, ok, mas este problema não é meu. Exato. Os problemas não são, nós não somos o problema. Exatamente. Muitas vezes, quando vamos no trânsito, eu não sei quem é, já está ali o problema. Não há problema nenhum, ele é que está mal. Exatamente. Ou então, essa pessoa também nos pode mostrar alguma coisa que esteja mal em nós e nós não estejamos a ver. Exatamente. Isso aí também O espelho. É o nosso espelho, sim. Não sei se tu tens alguma história engraçada que queiras aqui incluir, que tenha-te feito sentido. Olha, Bia, acho que não, porque eu levo isto de uma maneira muito focada em mim. Claro. Não tenho... Tive que ser eu a ir buscar respostas quando eu precisava. Não tive apoio, porque eu também não pedi apoio, seja claro. de quem for. Mas não quis estar a meter esse peso em cima de ninguém. Claro. E então acho que tento sempre eu fazer. O que eu gosto é quando há as etapas da ansiedade que desaparece, os ataques de pânico desapareceram. Isso para mim também para mim é que é engraçado, porque sou eu que me estou a auto-educar. Ok. Percebes? E também deve ser gracioso tu veres essa tua evolução. Sem dúvida. Atualmente penso assim, às vezes sou um bocadinho egoísta, não devia de ser, não é? Mas tenho que pensar em mim e deixar o que os outros pensam ou digam, ou não quer saber. Sou eu, primeiro sou eu. Eu faço o que tenho para fazer, ou imagina, se estou num conflito e se acho que aquilo não me agrada, o que eu faço atualmente é vir as costas e vou-me embora. Claro. Não vou ficar ali só por causa para a minha ansiedade disparar ou eu ficar-me a sentir mal. Porque depois aquilo, na altura, pode não ficares mal, fica ali e depois, passado uns dias, tenho um ataque de ansiedade mas porquê é que será? Pois, claro, faço um refresh, porquê é que será? Não é? E engraçado isso. Os principais benefícios do yoga. Reduzir a ansiedade não vai acabar, isso vai depender de muito das pessoas. Isto é... Por exemplo, isto há uma estrutura, há uma base, mas depois também tem que haver um trabalho pessoal. Tem que haver o nosso interior, não é? Exato. Essa situação da ansiedade é de nós começarmos a ver as coisas não sempre como problema, mas sempre ver que há coisas que nos acontecem na vida porque têm mesmo que ser e sobretudo, aprendemos a respirar. Porque nós nos sabemos a respirar pela barriga e com os anos vamos desaprendendo e estamos só a respirar aqui pela parte do peito. E então logo aí isso é uns benefícios. Há bocadinho tu estavas a falar em relação à tua saúde mental, neste caso aqui inclui também os ataques de ansiedade e de pânico. Como é que ela melhorou no sentido das tuas escolhas diárias, no trabalho? Melhorou eu não ver sempre o lado mau das coisas e tentar... Há um lado mau, né? E eu tento sempre desconstruir esse lado, porque o que é agora há aqui um problema, daqui a 5 minutos esse problema já não é igual e amanhã estão muito menos. E tudo o que é mau, se nós formos a ver, não dura para sempre. Tudo o que é bom, normalmente nós queremos que dure sempre. Não, há coisas na vida que nos vão ensinando e eu vejo isso assim. Então tento levar a vida mais leve, que é o que é necessário. Que é tudo muita pressão da sociedade, para sermos bem, para termos um casamento feliz, para termos filhos, para termos uma boa carreira, para termos uma boa parte económica, mas isso é tudo só para parecer bem, porque nós temos é que ser felizes para nós e tentar levar o melhor desta vida, porque a vida só há uma. E temos que aproveitar agora o presente. Sim, é viver a vida. Há uma música que é viver a vida e é muito interessante. Todas estas mudanças de mindset que fomos aqui abordando, as relações com os demais, os mais chegados ou até mesmo desconhecidos, depois acabou por mudar. Claro, estou muito mais calma, estou mais ponderada. Às vezes surgem pensamentos que não devem surgir, não é? Mas eu tento controlá-los, porque senão vamos responder coisas que não queremos. Porque a ansiedade faz-nos isso, responder logo tudo sem pensar, sermos desagradáveis com toda a gente e não temos razão muitas vezes para isso. Porquê? Porque estamos mal.
Ou estarmos mal, o que é que vamos fazer? Responder mal. E isso não é nada bom. Então isso mudou bastante. Já estou muito mais ponderada do que era e muito mais calma e ver que esta jornada aqui na Terra é uma jornada que temos que aproveitar. Também acabamos por falar aqui, indiscutivelmente, da confiança, Sim, isso traz muito mais, porque quando uma pessoa está com estados de ansiedade enormes, muitas delas, acredito que estejam deprimidas, não têm confiança, não têm autoestima, e isto faz com que tu vás ganhando cada vez mais. Há uns dias que ficas, quando não fazes uma coisa ficas assim, sim. Mas penso, não, é porque tinha que ser assim. Para que é que vamos estarmos a massacrar uma coisa que muitas vezes não está nas nossas mãos, não é? Eu acho que é ver, não é, ok, está aqui um problema, mas há uma solução, procurar soluções. Há sempre uma solução. Eu também acho, sim. Sempre. Nesta jornada, qual é que foi o teu maior desafio? O meu maior desafio foi aprender a respirar sem dúvida alguma, e aprender a também não ser controladora de tudo e de tudo, e isso cria-nos imensa ansiedade. Sim. E aí, pronto, às vezes ainda tenho aquela... Claro. Eu ainda estou muito... para além de ter que aprender, né? Todos nós. Eu acho que o mais importante, o primeiro passo é pedir ajuda. Ok, Sim. Tu reconheceste o problema e já estás a trabalhar nesse sentido. Sim, além da yoga que eu pratico, mas através do estúdio conheci outros tipos de terapias que nos ajudam bastante. E esse tipo de terapias aconselhava qualquer pessoa a praticar ou fazer, porque são terapias que nos colocam para vermos o nosso interior, que nunca vemos, não é? Não ligamos sequer, e olharmos para nós mesmos. Apesar da yoga fazer-nos olhar para dentro, não é? Aquelas terapias também como fazer uma sessão de constelação familiar, uma sessão, por exemplo, de hipnose. Esse tipo de terapias também são terapias fundamentais para nós todos. E acho que se toda a gente, pelo menos uma vez na vida, fizesse uma delas, fosse uma constelação familiar, ia achar super interessante que há coisas que está-nos aqui, que eu agora já percebi porque é que tinha esta ansiedade toda, que é uma bagagem deixada pelos meus ancestrais, os meus antepassados, e que eu, infelizmente, ou felizmente, se calhar felizmente, que eu vejo as coisas desta forma, que me foi deixado e que eu consegui, estava-me a querer mandar abaixo, mas eu dei a volta e tentar ver os pontos e abrir outro tipo de caminhos que acho que é muito interessante. Qual é que tu recomendarias assim? Qual é que foi que tu mais gostaste? Mais que eu gostei foi uma constelação familiar, e acho que toda a gente devia de fazer. Então, porque nós muitas vezes trazemos as bagagens dos nossos antepassados e não percebemos. E às vezes as escolhas deles influenciam muito em nós, mesmo quando nós ainda estamos na barriga da nossa mãe. E nós nem temos essa noção. E eu agora já tive essa noção, que toda a nossa gestação, quando surgem problemas ou outras coisas, que nos é transmitido para nós. E depois nós, ao longo do tempo, aquilo vai-se manifestando, não é? Só que nós andamos tapados assim com um bocado de véus, não é? Como toda a gente. E não vemos isso. E isso é muito interessante desmistificar, tentar perceber o porquê. Há muitos nossos comportamentos, né? Da minha ansiedade eu percebo o porquê, mas há muita gente que é alcoólica ou drogada, e esse tipo de pessoas, muitas vezes... com um distúrbio. Nós dizemos, estão ali com um distúrbio, assim, vamos xingar, entre aspas, a pessoa, e não é nada disso. Estão ali a fazer um trabalho perante a família e que ninguém vê o contrário. E há muita gente, e mesmo com as depressões é igual, e com os estados de ansiedade é exatamente igual. E nós temos que ir à raiz do problema e a tentar ver, porque às vezes as nossas escolhas dos nossos antepassados não foram as melhores. E nós é que estamos ali em amor à família, e é que é este tipo de situações. Sim, costuma-se dizer que o problema que os nossos pais não quiseram resolver ficou para ti. Exatamente. E se não quiseres resolver, vai ficar com os teus filhos. Pois, exatamente, mas acho que agora
tentei resolver e acho que os meus pais também já resolveram um bocadinho, né? Isso é ótimo, isso é ótimo. Isso é muito interessante. Mas eu já tinha lido, pronto, o problema que não queres resolver hoje vai passar para os teus filhos. Sim, mas isso é indiscutível, é um karma que nós trazemos, não é? Claro. E às vezes as doenças que nos surgem, que eu queria aqui deixar, quem gosta deste tipo de terapias, ou então só para terem assim noção do que é uma constelação e outro tipo de coisas, não é? Há pessoas que estão com cancros e não sei o quê, que têm a ver com coisas familiares, Claro. que é muito coisa. E há uma série na Netflix muito interessante, que é o Novo Eu, super leve de ver, e eu aconselho a ver toda a gente, porque, pronto, traz-nos coisas que nós nem imaginámos. É pena ainda a OMS ainda não reconhecer isso como um tratamento, pronto. Sim. Quem sofre de ansiedade deve procurar o yoga e acho que vai melhorar esse campo. E não só. Vai se sentir mais feliz, inclusive. Ok. Ver a vida mais leve, que é o mais importante também. Espero que este bocadinho tenha ajudado alguém que não consiga ainda pedir ajuda, que é o mais importante, é pedir ajuda. E não pensar que não vai conseguir, tem que ir e experimentar. Eu se não... Dar uma oportunidade Sim, às e eu coisas. tive que fazer, eu tive que fazer por mim, ir por mim. E fico muito contente porque nunca tinha feito assim uma coisa por mim. Parece que é sempre tudo em prol dos outros ou ao lado dos outros. Não, fiz isto por mim, continuo a fazer. Se tiver que ir a algum evento, vou. Se não tiver, não vou. Mas terá sempre um benefício. Primeiro estou eu e depois logo se vê. Ok. E queria deixar um agradecimento aqui, Bia, aos meus professores de yoga, a Ana e ao Jorge, porque são pessoas esplêndidas e eu, graças a eles, estou onde estou. E é uma vitória. E eu vejo todos os dias, cada vez que pratico uma aula de yoga, para mim é uma vitória. Porque às vezes há dias que também não me apetece ir. E a primeira aula, como é que foi? Já agora, só para... Sim, a primeira aula de yoga. Eu primeiro comecei com meditação. Ok. Comecei com uma meditação. Quando a doutora disse para eu ir ver, eu fui pesquisar o que é que havia perto da minha casa. E como estávamos em pandemia, mas ainda com algumas restrições, alguns sítios não atenderam. E este estúdio onde eu estou, atenderam e a minha professora Ana é que atendeu. E eu perguntei-lhe que ia haver, sabia-me a medida. Sim. E o mais interessante, agora vou dizer isto porque isto vai surgir muito mal, mas... Então, e é quanto tempo? E ela diz, são 2h30. E eu, o quê? Tanto tempo? Né? Que tanto tempo uma meditação. E a minha professora deve ter feito uma cara do outro lado, deve ter dito, esta não está bem. Mas comecei por isso. E ela é que me disse para fazer uma aula que me ia fazer bem. Então a minha primeira aula foi com o professor Jorge. Ok. Foi uma aula super boa. Ao final do dia, um dia de trabalho, a sala estava cheinha. Para mim foi assim um bocadito, como era a primeira aula, estava assim com um bocadinho de vergonha, mas não tinha que ter, não é? Claro, é normal. E depois, como nós terminamos sempre as aulas com o Yoga Nidra, que é um relaxamento, o que é que acontece? Ele fez ali aquele bocadinho de relaxamento aos sons das taças tibetanas. Sim. E que eu fiquei completamente zen. Nesse dia, Bia, eu nunca me vou esquecer, até ao dia de hoje eu não me esqueço. Eu fui para casa, eu quase que não me apetecia jantar porque eu estava super cansada e eu dormi de uma forma que eu já não dormia há imensos anos. Porquê? Porque andei a acumular coisas, o estado de ansiedade era tremendo, tão alto, que nesse dia parece que veio... Os sons das taças parece que entraram em mim, né? Entre aspas, e ajudou porque, pronto, os mantras também nos ajudam bastante. Por isso é que eu trouxe aqui a Ganesha, que é uma figura muito usada nos estúdios de yoga e não só, que é para nos... Eu tenho ela em casa também, lá num altarzinho, que é para nós celebrarmos a vida, porque é que há um mantra dedicado a ela, que é para libertar
as nossas frustrações e isso faz com que eu goste muito dela e então eu trouxe ela por causa disso. E há um mantra também no yoga que acho que é muito importante dizer, que é: tira-me da escuridão, conduz-nos à luz. Tira-me da ignorância, conduz-me ao conhecimento. E todos nós devíamos de fazer isto, que é a realidade. Faz sentido, sim. Onde é que as pessoas podem saber mais sobre ti? Olha, eu tenho Instagram, Cristina_Costa666. Obrigada, Cristina. Nada. Tá, foi. Obrigada eu. Obrigada. Namastê.